E aí, Cantalice, hoje é um dia justamente nevrálgico, né? Nesse aspecto que você trazia no início da sua fala, né, do deixar o presidente Lula governar, tentar dar uma goela, porque afinal de contas todo dia é dia de pegão, né? E hoje o tarifaço entra em vigor, né? É, como é que samba em cima dessa faca aí? Como é que lida a partir disso? Porque até agora o presidente Lula tem tido uma maestria bem amparado, né? Vamos dar destaque aí para Alckmin, para Haddad, para Mauro Vieira, mas tem tido muita qualidade na maneira de lidar com isso. Mas nos últimos dias, com prisão de Bolsonaro domiciliar, daí já vem a resposta do Trump, a coisa pode ficar mais enérgica. Como fazer com que isso não vire um gol contra, né? E como fazer com que essa pauta do tarifaço continue acendendo essa sensação de soberania que contaminou a sociedade, é inegável, isso é público e notório, e eu não estou falando de rede social, estou falando de rua, o cara que vai para a rua vê que isso é uma coisa que acendeu um papo de soberania, de brasilidade mesmo. Como fazer, então, isso motorizar, continuar pegando e não deixar a peteca cair, por assim dizer? Primeiro tem que, claro que nós estamos muito bem servidos, né? O Lula nomeou como negociador o Geraldo Alckmin, né? Que dispensa comentários pela experiência, pelo jeito, pela retidão, pela forma de se comunicar. Depois pegou o Haddad e falou: Haddad, porque nós não podemos deixar o nosso empresariado que exporta para os Estados Unidos, nós não podemos deixar aquele, porque não é só os empresários, gente, porque atrás de cada empresário tem vários trabalhadores e várias famílias. Está todo mundo preocupado, né? Quem trabalha numa empresa que é exportadora para os Estados Unidos, o cara está preocupado. Então, é o seguinte: primeiro, nós temos a função do nosso presidente. O nosso presidente não vai pedir, como nunca pediu, atestado ideológico de ninguém. O nosso presidente vai atuar para fazer com que as empresas brasileiras não tenham prejuízos e possam suportar essa pressão inicial. Porque é o seguinte: se os Estados Unidos continuar colocando barreiras, eu acho que eles vão abrir negociação, porque tem a questão do café, tem a questão da carne, tem outras coisas que interessam para eles, porque o preço já subiu lá, você tem informação de que o café já quase dobrou, que nas cafeterias americanas o café que era acho que $3 ou $4 passou a 8. Então tem toda uma informação, e quando começa a mexer com a coisa interna, os caras se movimentam, né? É próprio da política, é próprio da economia, dos mercadores, isso é uma coisa histórica. Enquanto isso, enquanto você vai tendo barreira aqui, você vai procurando outros mercados para você vender os seus produtos, tá certo? Mas neste ínterim, você tem que manter o carro andando. O governo deve estar preparando aí como é que faz para agregar no mercado interno essa carne que seria despachada, agregar no mercado interno esse café que seria despachado, porque também tem mercado aqui. E sem dúvida nenhuma, Tiago, todos nós sabemos que esses dois itens são os itens que mais pesam hoje em dia na cesta básica do brasileiro, que é o café e a carne. Por que está caro aqui? Não porque o Brasil deixou de produzir muito café, e nem porque deixou de produzir muita carne. É que, como a carne brasileira é de ótima qualidade e o café também é o melhor, isso é exportado para fora. Então, na verdade, acaba trazendo divisas para cá, mas o preço sobe. Essa é a lógica do sistema capitalista que rege a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Que isso é o que rege a OMC, e o Brasil é membro da OMC, né? Mesma coisa acontece com o petróleo. O Brasil hoje, a maior commodity de exportação brasileira hoje é o petróleo, né? O Brasil é um grande exportador de petróleo. O petróleo que o Brasil vende lá fora, ele tem um preço arbitrado pela OPEP. Então, isso é um problema. Por isso que tem esse problema da paridade de preço internacional, porque as empresas exigem que você aplique no seu mercado interno o que você vende lá fora, entendeu? Porque senão chama-se protecionismo. Isso é que o Lula fala, que a Petrobras tem que abaixar o preço, que o petróleo tem que... Entendeu? Agora, que também é difícil, quando você fala em baixar preço, você tinha o monopólio, veja bem, o Brasil tinha o monopólio da
comercialização do petróleo, que era a BR Distribuidora. Esses caras venderam a BR Distribuidora para isso mesmo, para botar pressão na Petrobras, para que a Petrobras aplique os preços internacionais. Então, houve um desmonte tão grande do golpe que derrubou a Dilma para cá, que as pessoas, a imensa maioria das pessoas, não tem noção de como o Lula, o Haddad, o Alckmin, a Simone Tebet, o Camilo Santana, o Wellington Dias e etc., pegaram o governo. Não tem noção. Quem tá, da saúde, do desmonte que eles fizeram no SUS, que a ministra Anísia começou a reparar, e agora o Padilha está dando um arranque. Então as pessoas não têm noção. Fica aí pela rede social falando besteira. Ontem eu vi um idiota lá num programa lá do Farol Brasil, lá no tal de Farol Brasil, o idiota do economista falando um monte de besteira. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, sabe por que eu não fiquei chateado, muito chateado? Porque ele é um jovem. Eu respeito muito jovens, eu já fui jovem, eu respeito muito os jovens, porque o jovem, eu sempre fui militante, eu sou militante desde adolescente. Eu era do PCB durante um bom tempo, depois eu vim para o PT. Então, eu também já fiz muita besteira, já falei muita besteira, então eu fico respeitando. Mas isso não pode ser norte. Não pode ouvir um cara daquele, ou qualquer outro, falar como se ele fosse o Marx redivivo, se ele fosse o Einstein, como se ele fosse o Keynes. Não, aquele ali é um companheiro que está na luta aí, que leu uma meia dúzia de livros, estudou meia dúzia de coisas e acha que é o revolucionário que vai fazer o Brasil mudar. Ele e outros, né? Mas isso aí, meus amigos, isso passa, né? O importante é a política estar sendo conduzida. Eu faço coro a você, Catalice, e que pese o desabono por ser jovem, não pode também ser ferrolho para... Se está sendo chamado na responsabilidade para dar uma entrevista, que tem essa responsabilidade. Mas a responsabilidade também é do espaço que ocupa, né? O espaço também tem que ter a curadoria para saber quem convida, por que convida, né? Independente da idade, né? Então... Não, veja bem, eu tenho o maior respeito pelos jovens. Eu sou um dos caras no PT que mais apoio a transição geracional. Transição geracional, porque senão o partido acaba. O partido, a ideologia, claro. acaba. Então, eu sou plenamente favorável que a juventude... O PT, na verdade, vamos ser honestos, o PT é a única organização brasileira que tem obrigatoriamente 30% de jovens abaixo de 30 anos na sua direção, inclusive na sua direção executiva. Então, veja bem, o PT, claro que o PT quer... Isso é uma forma de você fazer transição geracional, porque você pega um jovem, lá da minha região, Baixada Fluminense, bota o cara no Diretório Nacional do partido, ele vai discutindo a política nacional, ele vai olhando, ele também dá a opinião dele, aí outros vão para a executiva, começa a conviver ali, e o cara aprende, daqui a pouco o cara está com a capacidade de intervenção e de direção muito grande, porque um dirigente político, efetivamente, um dirigente político demora um tempo para se formar. Por quê? Porque você passa... Eu, por exemplo, eu fui dirigente de núcleo de base, eu fui presidente de diretório municipal, eu fui presidente do diretório estadual aqui do Rio de Janeiro, fui da Executiva Nacional durante anos, e agora sou diretor da Fundação Pessoa Abramo. Claro que isso aí é uma longa trajetória, mas não é meu caso só, é o caso de outros. Você pode ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e ser um péssimo dirigente político. E você pode ser um metalúrgico ou um operário da construção civil, ter uma escolaridade baixa e ser um excelente dirigente político. Claro. Isso aí você tem que cotejar. Aí a história provando, né? Claro, porque o cara, para ser um dirigente político, ele tem que ter um certo passado para poder olhar para trás e falar, pô, será que isso é certo? Aí fala assim, pô, eu já fiz isso e deu errado. Então, o cara tem que ter uma formação mínima. É o que diria o Gramsci. O Gramsci dizia o seguinte, existem os intelectuais acadêmicos e existem os intelectuais orgânicos. Quem são os intelectuais? Exatamente, os intelectuais orgânicos são aqueles companheiros que não têm tanta formação intelectual de livro,
mas que tem uma capacidade política e tem uma vivência política e tem uma capacidade de organização que o transforma em um intelectual. Por quê? Porque ele passa a ser um líder, ele passa a liderar segmentos da sociedade, portanto, ele passa a ser um intelectual, porque o cara só segue, as pessoas só seguem a outra, ou só acompanham as outras, se ele perceber que aquela pessoa que está se propondo a liderar tem alguma coisa que vislumbre um futuro. Por isso que existem os pastores, os padres, os pai de santo, mãe de santo. Isso aí são pessoas que dominam, no caso da religião, dominam ali a lógica religiosa e interpretam, e as pessoas acham que vão por ali. É uma espécie de... Só que diferente, na política é diferente. A política não é religião, a política tem um dinamismo absoluto. A religião não, você vai num culto evangélico, você vai num culto católico, você vai num culto das religiões de matriz africana. Se você frequentar ali durante um ano, você vai toda semana, o que é falado ali é repetido em todo culto. Na política não pode ser assim, por isso que a política não é religião. Na política, se você faz uma reunião hoje, daqui a uma semana faz outra, daqui a pouco faz, e discute o mesmo assunto, o cara vai dizer, meu irmão, não vou ficar, esses caras só falam a mesma coisa. Entendeu? Então, até nisso a política é diferente. A política, o dinamismo da política, por isso que a política ela é movida pela dialética, né? Ela está sempre em movimento. Aí as pessoas têm que entender que na dialética tem a luta e unidade entre os contrários. Você, às vezes, está em disputa e, às vezes, você está unificado. O caso lapidar disso é o caso Lula-Alckmin. Em 2006, eles foram adversários, hoje eles são aliados. E por aí vai, né? Então, é porque há uma diferença entre a grande política e a pequena política.